Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos estar adentrando a presença do Senhor. Bom dia também para aqueles que estão a caminho da casa de Deus. Um bom dia àqueles que estarão acompanhando na mídia, em seus lares, em seu carro. Que onde estiver o mesmo Espírito do Senhor, fale conosco nesta manhã. Este é o dia que o Senhor nos dá. Alegremos-nos e regozijemos nele. Hoje é o 24º dia de oração pela família e temos clamado a Deus para que Ele continue trabalhando em nossos lares. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha os que edificam. Só o Senhor pode reconstruir nosso lar, nossa família e a família maior, a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos que podem, vamos colocar em pé nesta hora, diante do Senhor Jesus. Vamos conversar com Ele nesta manhã. Vamos continuar intercedendo pela nossa família, pela igreja do Senhor Jesus, para que o Espírito de Deus fale conosco nesta manhã. Alguns irmãos ainda não chegaram, mas o Senhor já está nesse lugar. Então vamos conversar com Ele. Deus eterno, Pai querido, diante da Tua face bendita, nos depositamos em Tuas mãos todas as nossas incertezas, dúvidas, as nossas alegrias, a nossa fé, crendo que tudo provém do Senhor. Entrego a Ti, ó Deus, essa casa de oração, que neste momento se abre para adoração ao Teu nome. Toma em Tuas mãos cada um daqueles que já estão servindo na multimídia, na sonoplastia, no louvor. Os irmãos já estiveram na oração. A palavra desta manhã, que venha do trono de Deus para a Tua igreja neste domingo, para a glória do Teu nome. Pai, desperta as famílias nesta manhã, para que possam entender que precisamos estar na Tua casa para nós praticarmos a comunhão com o Senhor. Ó Pai, fortalece o Teu povo, renova a Tua igreja, visita os corações abatidos, angustiados e fortalece aqueles que estão caminhando contigo neste momento. Fala conosco, ó Pai, dirige nossos passos, renova nossas forças nesta hora, perdoando-nos, renovando-nos em Cristo Jesus. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, um texto precioso da palavra de Deus. É um texto de reflexão para a família, do qual nós devemos nos revestir, né, para podermos estar firmes diante da cilada de Satanás. Efésios 6, versículo 17 diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Possamos, né, estar lembrando, tomai o capacete, protege, né, nossa cabeça. Vamos lá juntos ler esse texto na tela? Vamos juntos, bem forte. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente a palavra pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito do Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus, e este é o momento de nós cumprimentarmos o nosso irmão e dizermos a alegria de estarmos na casa do Senhor neste domingo. Cantemos ao nosso Deus. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É menos, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meio
Pode se sentar, meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus. Você que está em casa, que a misericórdia, a graça e a bondade de Deus seja manifesta em sua vida. Mais um domingo, início de semana para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 5, misericórdia. Como foi a sua semana? Só pela graça? É assim, irmãos, há semanas em que tudo ocorre bem, há semanas onde parece que o cerco aperta, mas é uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Neemias capítulo 5, versos de 1 a 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica e gincana. Hoje tem gincana. Vamos ver se os irmãos estão afiados, né? Vamos ver se o depósito do coração está repleto da palavra de Deus. Neemias capítulo 5, versos de 1 a 5, nos diz assim o texto. Aqui o contexto fala de algumas medidas que foram tomadas aí por causa da exploração. O povo estava sendo explorado. E o meu desejo, irmãos, é que o Senhor fale conosco nesta manhã, onde você que é membro da igreja há um bom tempo, aplique a palavra em sua vida, observando como a igreja tem andado durante esses 52 anos, né, na presença do Senhor. E nós que estamos chegando agora, né, 5, 7, 10 anos, 2, 3 anos, possamos também fazer a mesma avaliação e esquecermos do que ficou para trás e prosseguirmos para o alvo que está à nossa frente. Nova vida, nova gestão, crendo que estamos sob a égide do Espírito Santo de Deus. Versos de 1 a 5, Neemias capítulo 5. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Verso 2. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. 3. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Verso 4. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Verso 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Que Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. O tema para a nossa reflexão é a reconstrução externa e a ruína interna. Isso aqui me arrebentou esses dias, irmãos. Quinta, sexta, sábado, esses últimos 3 dias, de quinta para cá, porque eu fiquei pensando, né, na presença de Deus, como nós, membros de uma igreja, somos. E acredito que, se nos conscientizarmos de que falhamos, peça perdão ao Senhor,
e diga a Ele: Senhor, contra ti pequei e fiz aquilo que é mal aos teus olhos. E peça a Ele: Senhor, me dê a oportunidade de reiniciar. Eu quero fazer tudo novamente, mas do teu jeito, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. A reconstrução externa e a ruína interna. O livro de Neemias, irmãos, narra um dos maiores movimentos de restauração que já ocorreu ali no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E foi uma restauração onde, quando você lê a palavra, você percebe que não há nada impossível para Deus. Quando você lê a palavra, entra no texto, de longe você começa a entender a postura de alguns homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus. E segundo o contexto aqui, Jerusalém estava realmente em ruínas. Nós já falamos a respeito dessa situação. Os muros estavam destruídos. O povo estava vivendo em vergonha. Vimos também que Deus levantou Neemias para reconstruir os muros. Vimos também que Deus usou Neemias para que a identidade espiritual daquela nação fosse restaurada. E quando você lê todo o livro de Neemias, juntamente com o livro de Esdras, você tem um bom entendimento. Não há nada impossível para o Senhor. Deus pode todas as coisas. Mas quando chegamos aqui no capítulo 5, irmãos, a gente vai perceber que Neemias aqui nos apresenta uma verdade que é alarmante, irmãos. Neemias nos apresenta uma verdade que nos chama muito a atenção, porque enquanto os muros estavam sendo levantados, a preocupação de Neemias, juntamente com as pessoas que estavam ao lado deles, que compraram a ideia de retirar os entulhos e levantar aquelas muralhas novamente, enquanto os muros estavam sendo erguidos, levantados, vidas estavam sendo destruídas. É um erro que nós, como igreja, cometemos, infelizmente. Mas não devemos cometê-lo mais. Que adianta esses bancos estarem cheios, o seu casamento numa podridão, a sua família numa podridão. Eles estavam com a mente voltada para a reconstrução das muralhas. E no capítulo 5, os versos que nós lemos, depois você pode ler o capítulo todo em casa, você vai perceber que o povo estava vivendo em desgraça. Tocaram trombeta porque as muralhas foram levantadas e vidas estavam sendo destruídas. Externamente havia progresso. Quem não se alegra quando ler o texto ali, em 52 dias as muralhas foram erguidas, foram levantadas. Mas havia um colapso no meio da família. Havia ruínas, internamente havia ruínas no seio da família, dentro daquela nação. Enquanto o povo, alguns estavam celebrando a reconstrução da cidade, a reconstrução daquele lugar, eles estavam também, infelizmente, ignorando aquilo que estava acontecendo dentro das famílias. Quantas não foram as vezes que nos alegramos, com a igreja? Olha, a igreja está cheia. Olha, fizemos aquele evento, a igreja está abarrotada. Mas você já parou para pensar como as famílias estão? Como a criança está? Como aquele pai, aquela mãe, aquela filha, como o casal eles estão, como o seu pastor está, como a sua ovelha está,
como seu professor de escola bíblica, como eles estão, como os alunos estão. E este texto revela um perigo, infelizmente, ainda hoje presente. Alguém disse que é possível existir aparência de crescimento espiritual enquanto o coração está em ruínas. Geralmente, o crescimento espiritual aos nossos olhos é quando nós vemos a igreja cheia. E o coração dos que fazem parte da igreja? Estão em ruínas ou não? E o coração está sendo transformado ou não? O coração está sendo igual ao coração de Deus ou não? Igrejas podem crescer externamente, mas adoecer internamente. Pessoas podem parecer fortes por fora e quebradas por dentro. E é assim que muitas vezes nos encontramos, irmãos. As pessoas olham para nós e pensam que nós não temos problemas, pensam que nós não passamos por adversidades, dificuldades. Um lido engano, porque Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Todos estamos incluídos. Obras podem prosperar enquanto relacionamentos, infelizmente, desmoronam. Às vezes nos preocupamos muito com o local aqui, ó. Nós precisamos nos preocupar. Mas eu entendo pela palavra, irmãos, de que precisamos nos preocupar com vidas. A sua vida é mais importante do que tudo que está contido neste lugar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos aprender a valorizar cada membro da nossa igreja, cada visitante que entra dentro desta igreja. Mas é valorizar mesmo, com o intuito de querer estender as mãos, com o intuito de querer socorrê-los, com o intuito de querer ajudá-los. Observe ali o verso 1 de Neemias, capítulo 5. O texto diz assim: foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Clamor aqui, irmãos, revela uma dor escondida. E há momentos que nós, como homens, não queremos, demonstrar fraqueza ao lado da esposa, ao lado dos filhos, ou ao lado de alguém, onde nós choramos para dentro. Eu, pelo menos, pego uma toalhinha, coloco entre os meus dentes ali, dou aquela mordida e as lágrimas rolam, extravasando tudo diante de Deus. Depois que eu esvazio meu coração diante do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento transborda em meu coração. Glórias sejam dadas a Deus. A reconstrução externa e a ruína interna. Até aqui, para quem tem acompanhado os cultos pela manhã e está lendo também o livro de Neemias, você pode perceber que os problemas vinham de fora. Sanbalate zombava do povo quando estava reconstruindo o muro. Tobias fazia ameaças enquanto o povo estava reconstruindo as muralhas. Inimigos tentavam impedir a obra de qualquer maneira. Mas quando lemos o capítulo 5, nós começamos a entender que agora a crise nasce dentro do povo. Eu fiquei ali, Senhor, o que é mais fácil ou difícil de administrar? As crises que vêm de fora para dentro ou as crises que surgem dentro? Eu creio e tenho por mim que são as que surgem dentro, irmãos. Porque as crises de fora, eu posso ignorá-las.
Mas as crises de dentro, eu não posso ignorá-las. Porque todos os dias eu estou com os irmãos. E todos nós iremos para o mesmo lugar. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, no mesmo lugar. O perigo já não existe, irmãos, mais do lado de fora dos muros. O perigo agora está dentro da comunidade. Lembro-me da carta que Pedro escreveu. A primeira carta ele fala que ele alertou o povo ali do Novo Testamento, que era para eles se prepararem dos problemas que viriam de fora para dentro da igreja. E quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele muda, ele fala: agora vocês fiquem atentos, porque os problemas surgirão, se levantarão dentro da igreja. E dentro da igreja você não sabe quem é quem, a não ser andando em espírito, andando em atitude de oração, tendo discernimento espiritual e passando pelo crivo da palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: pelo fruto conheceis. Vocês conhecerão o tipo de árvore que ele é, o tipo de cristão que ela é. O texto diz: foi grande o clamor. E a palavra clamor aqui, irmãos, transmite desespero. O povo estava desesperado. O povo estava vivendo momentos de angústia, sofrimento profundo. Era uma angústia acumulada dentro do coração. É aquela dor que chega ao limite. Sabe quando você está por aqui? Ou quando você está por aqui e você tem os seus de repente, vou dar um grito aqui, hein? Chega! Sabe quando a sua mente está girando, e você tenta deitar, tenta segurar, acalmar-se a si mesmo e não consegue? Vou dar mais um grito aqui, hein? Chega! Dá desespero, irmãos. O povo daquela cidade estava vivendo essa dor. O povo estava sofrendo. Não era uma simples murmuração, não era uma simples queixa, era um grito de sobrevivência. E há muitos que estão dentro da igreja gritando, há muitos que estão dentro da igreja gemendo, chorando, implorando por ajuda. Elas não sabem como pedir, elas não sabem o que fazer. A crise naquele período, naquela época, irmãos, havia atingido muitos lares. Os lares estavam em ruína, estavam se arruinando. As mães estavam sofrendo. As famílias estavam emocionalmente destruídas. Eu fico imaginando, irmãos, aquele povo com um emocional destruído. Hoje você tem o seu emocional também, não sei como ele se encontra. Hoje nós temos, pela bondade de Deus, alguns recursos. Mas naquela época, naquele período, o recurso deles era: Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. O clamor que foi feito naquele período foi depositando a confiança, a esperança em alguém, o único que poderia socorrê-los, o único que poderia ajudá-los. Infelizmente eu ouço de alguns, né? Infelizmente até de pastores: nossa, o negócio está tão feio, tenho que tomar um remédio para dormir. Misericórdia. No dia seguinte levanta do mesmo jeito. Não procure anestesia diante de um problema. Faça o que o povo fez. Esteja aos pés do Senhor, fique na presença do Senhor, permaneça na presença do Senhor. A crise atingiu lares, as mães estavam sofrendo, as famílias estavam emocionalmente destruídas. E quando, a Bíblia fala que quando as mulheres clamam, meus irmãos, é sinal de que há algo realmente ruim.
Você vê dentro da palavra de Deus que algumas mulheres, quando elas clamaram a Deus, é porque o negócio estava feio. Nós temos o exemplo ali da viúva de Sarepta, que clamou por causa das dívidas. E não havia, humanamente falando, ninguém que pudesse socorrê-la, a não ser o profeta, o homem de Deus, a não ser o Deus que aquele profeta servia. Nós temos o exemplo ali também de Agar no deserto, quando Sara a expulsou do meio do povo, dizendo: não quero mais você aqui, pega o seu filho e cai fora. E a Bíblia diz, porque para ela não ver o filho morrendo, ela se distanciou. E foi naquele momento onde ela clamou a Deus, e Deus interviu, enviando um anjo para socorrê-la, enviando um anjo para dar-lhes palavras de vida, palavras de esperança, de encorajamento. Nós temos o exemplo de Ana. Ana também clamou diante da humilhação que ela sofria em relação a Penina. Eu tenho filhos e você não tem. Eu tenho filhos e você não tem. Todo ano você sai para fazer o sacrifício e você continua estéril. Você não tem filho e eu tenho. Coloque-se no lugar de Ana. Temos mais exemplos de mulheres que clamaram. E quando mulher clama, é porque já está aqui, ó. Por aqui. E era a situação do povo. Talvez é a sua situação, em seu casamento, em sua família. E creio que é a situação da nossa igreja. Há muitos que estão clamando. Enquanto os muros cresciam, o povo trabalhava. Os muros estavam crescendo, o povo estava trabalhando. A cidade estava avançando, mas famílias estavam sofrendo silenciosamente. Nós estamos fazendo algumas coisas aqui dentro da igreja, temos tido pela bondade de Deus a cooperação de alguns irmãos que estão participando, mas não podemos nos esquecer de que há gente da igreja gemendo, chorando, e estão calados, pois não sabem com quem conversar, pois não podem confiar. Você é uma pessoa confiável? Eu posso colocar as lutas que eu estou enfrentando diante de você e você vai calar sua boca? A família estava gemendo. Hoje há muitas famílias que estão gemendo. E aqui também nos mostra uma verdade muito profunda. Nem toda ruína é visível. Há muitas ruínas invisíveis. E nós não conseguimos enxergar. Há pessoas que estão externamente sorrindo, né? Mas por dentro estão moídas, estão quebradas. Há pessoas que estão servindo na obra, servem por causa da graça que o Senhor Jesus dá, mas estão sendo destruídas emocionalmente dia após dia. Parece que estão em uma areia movediça. Quanto mais tentam se mexer para sair do lugar, vão se afundando cada vez mais. Há muitas famílias assim, há muitas pessoas assim, há muitos que estão participando da igreja, mas internamente elas estão cansadas. Cansadas, irmãos. Internamente essas pessoas estão feridas. Internamente essas pessoas estão emocionalmente destruídas. O que fazer? Para onde ir? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Muitas estão usando as expressões que a Bíblia mostra de alguns salmistas. E nós estamos aí.
almejando coisas que são boas, querendo coisas que são boas, devemos querê-las sim, mas não podemos nos esquecer, porque fazemos parte da família maior, é um cuidando do outro, é um ajudando ao outro, é um se preocupando com o outro. E Deus não apenas olha para as estruturas aqui do lugar, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A igreja precisa aprender a ouvir e a perceber as dores dos outros. E dá-me a entender, irmãos, de que não é comigo, então não estou nem aí. Não é com meu familiar, então não estou nem aí. Não é com o irmão que eu tenho mais afinidade, também não estou nem aí. Mas o clamor que aquelas mulheres levantaram era em favor do povo. O clamor que eu levanto aqui é em favor do povo. O clamor que você levanta, a súplica que você faz, tem que ser em favor do povo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus, a nação escolhida, nós pertencemos ao Senhor, o nosso Deus, e não podemos negligenciar. Nós precisamos aprender, irmãos, diante de Deus e com Deus, enxergar além da aparência espiritual, né? Porque aqui eu posso demonstrar algo que, nossa, está na unção do Espírito, cheio do Espírito, mas pode ser aparência, nada mais. E acredito que são essas coisas, emocionalmente falando, né? Que está arrebentando o emocional de alguns, que fazem com que elas tomem decisões precipitadas, porque elas querem algo que possa produzir uma paz, uma satisfação. Elas querem algo que possa preencher aquele vazio que está dentro do coração. E não é a falta da presença do Senhor, não. Salomão em Provérbios, certa feita, disse que só sabe o tamanho da dor quem passa por ela. A minha dor precisa ser a sua dor. A sua dor precisa ser a minha dor. O corpo de Cristo tem que se unir. O corpo de Cristo precisa se unir. Olha o verso 1. A ruína interna começa quando irmãos ferem irmãos. De acordo com o versículo 1, eles estavam se ferindo. Pois na última parte do verso 1, o texto diz que aquelas mulheres, o clamor do povo, o clamor das mulheres era contra os judeus, os seus irmãos. O clamor não era contra os de fora, era contra aqueles que estavam dentro. Estava clamando: Deus, muda a vida daquela direção, muda a vida daquele homem, muda a vida, muda o pensamento daquelas pessoas que são autoridades aqui, muda, Senhor. Eles precisam me enxergar, eles precisam me ver, eles precisam me ouvir, eles precisam me dar atenção. Nesses 35 anos eu tive, foram 4, se eu não me engano, 3 ou 4 visitas de pastor em minha casa. Mas o sumo pastor das ovelhas sempre está comigo. Se eu não tivesse essa convicção, teria recuado como alguns recuam. Se você não falar do seu problema para o seu pastor, graças a Deus ele não tem espírito de adivinhação. Se você não levar os problemas que você está enfrentando à sua liderança, eles não saberão. Porque na maioria das vezes, quando nos vemos, é sempre com um sorriso. Se eu me mostrar frágil para a irmã, como ele vai me olhar? Se eu demonstrar fraqueza para fulano, como eles me olharão?
Nós precisamos tirar essa capa da vergonha, da mentira, irmãos, meus irmãos, e sermos humanos, sermos pessoas. Nós temos problemas. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas. O clamor daquele povo não era contra os inimigos pagãos, não era contra os incrédulos, não era contra as pessoas de outras nações, não, que serviam a outros deuses, não. O clamor daquele povo era contra os seus próprios irmãos. A igreja tem que viver o evangelho. A igreja precisa viver o evangelho. E a igreja sou eu, a igreja é você. Havia uma dor, irmãos, por causa da opressão interna. O texto diz que eles estavam explorando uns aos outros. Talvez sendo explorado pelos de fora, está tranquilo. Ser ignorado pelos de fora, está tranquilo. Mas ser explorado, ignorado pelos de dentro, causa dor, irmãos. Eu não quero ser pedra de tropeço a ninguém. E se eu for, Senhor, me tira, em nome de Jesus. É uma avaliação que precisamos fazer da nossa vida. Porque não basta termos, né, o templo lindo e maravilhoso, um bom louvor lindo e maravilhoso, programações lindas e maravilhosas, encontros lindos e maravilhosos. Nós precisamos olhar para os que estão ao nosso redor, porque há corações arrebentados, machucados, clamando, sangrando por ajuda, pedindo misericórdia. Os nobres ali, irmãos, os ricos, haviam perdido a compaixão. Será que você perdeu a compaixão, meu irmão? Os nobres, os ricos ali, eles haviam perdido a misericórdia. Será que você perdeu a comiseração? Você não tem mais misericórdia de ninguém? E de experiência própria, tá? Não queira ser bem tratado para tratar bem os outros. Geralmente quem trata bem o próximo, 99% é maltratado. Eu lembro da primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no capítulo 4, né? Sofrer. Se você sofre justamente é uma coisa, mas se você sofre injustamente, glorifica a Deus. É um dos sinais de que o Espírito de Deus está agindo em sua vida. Porque Jesus Cristo sofreu. Quando lemos Mateus capítulo 5 ali, irmãos, nós observamos no Sermão do Monte, as bem-aventuranças ali, acho que o verso 10 ou 11, se não falha a minha memória, o próprio Senhor diz que assim como perseguiram os profetas, perseguirão vocês. Assim como eles não foram entendidos, vocês também não serão entendidos. Então, quando chegam as lutas, os dias maus, permaneça firme e inabalável, porque você está sofrendo de longe aquilo que o Senhor Jesus sofreu. Você está entendendo de longe, porque nós somos pecadores, mas Jesus nunca pecou. Ele não sabe o que é pecar, mas Ele sofreu para nos dar o exemplo para seguir. Havia uma dor por causa da opressão interna, falta de compaixão. Os nobres, os ricos haviam perdido a compaixão, a misericórdia e principalmente o temor de Deus. Misericórdia. Quando você perde o temor a Deus, aí você vive como uma pessoa qualquer dentro da igreja, você vive como uma pessoa qualquer no seio da família, você se torna um cônjuge qualquer. Quando perdemos o temor a Deus, o temor em relação ao Senhor, o nosso Deus. O pecado que eles estavam cometendo ali, irmãos, era o pecado da insensibilidade. Não eram sensíveis aos problemas do povo. E é um pecado que muitas vezes nós cometemos também. Nós não somos sensíveis com a dor de um irmão, com a dor de uma irmã. Muito pelo contrário, o nosso dedo fica em riste. Eu te falei, eu te avisei, você não quis me ouvir. Agora está aí, ó,
pagando as consequências. Você gostaria que alguém esticasse o dedo para você? Pastor, mas eu não levanto meu dedo para ninguém. Mas você sabia que a sua face fala? O seu rosto mostra algo para pessoas onde elas se entristecem? Aquele menear de cabeça que alguém fez quando Jesus estava na cruz. Muitas pessoas meneiam a cabeça para nós. Às vezes até com sarcasmo, né? Em volta, né? Bem feito! Tomara que dê tudo errado! É assim que nós somos. Estamos em obra. Mas não podemos permanecer assim de maneira alguma, em nome de Jesus. A reconstrução dos muros não produziu a reconstrução de caráter. A reconstrução, a melhoria do templo aqui não muda o seu caráter. Não transforma o seu caráter, o meu caráter. Não há mudança de caráter quando há melhorias dentro da igreja. Melhorias em qualquer setor da igreja, em qualquer ministério da igreja. Uma pessoa pode participar de uma obra espiritual sem Deus ter transformado o seu coração. E quantas pessoas estão assim, participando de algo dentro da igreja, mas a vida não foi restaurada. Pega no automático, porque aprende a fazer com aqueles que nasceram de novo. Ah, é desse jeito que faz, então tem que falar assim, tem que me comportar assim. Ah, então é dessa maneira. Elas fazem copiando aquilo que os filhos de Deus fazem. Acredito que inclui aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. O joio fica ao lado do trigo. O bode fica ao lado da ovelha. E alguém disse: Senhor, quer que tiremos o joio? Não faça isso. Porque as raízes entrelaçam. Se você tirar o joio, vai arrancar o trigo. Sabe qual é a ideia ali? É algo que nós precisamos orar. Pastor, não faz isso não, pastor. Se o senhor tirar aquele irmão da igreja, excluir aquele irmão da igreja, uma boa parte irá, porque o pessoal gosta dele. E por causa de amizades dentro da igreja, deixamos o amigo Jesus de lado. Por causa de considerações que temos e devemos ter com pessoas dentro da igreja, passamos a mão por causa, em relação ao pecado que cometem. Fazemos vista grossa. Não é meu chegado, vamos dar mais um tempo. Aquilo ali, não estou nem aí, já manda embora logo, é menos um problema. Ó, há muitos que pensam assim. Por isso o tema da nossa reflexão: a reconstrução externa e a ruína interna. Estamos reconstruindo algo aqui externamente, todos estão vendo. Mas a ruína interna é algo que ninguém vê. E é algo que também nós precisamos nos preocupar. Há um grande perigo, irmãos, da religiosidade não produzir transformação, e não produz transformação. Há religiosidade que infelizmente não transforma ninguém. A pessoa cumpre um protocolo, cumpre algumas regras, participa de tudo quanto é coisa que existe, mas a vida ainda não foi transformada. Não sei o porquê, se nasceu de novo ou não, se medita nas escrituras querendo viver conforme os ensinamentos da parte de Deus ou não. Os muros estavam sendo reconstruídos, mas o amor estava sendo destruído. Os muros estavam sendo reconstruídos, mas a justiça estava sendo esquecida. Os muros estavam sendo reconstruídos, mas a fraternidade estava morrendo. O que adianta ter um templo lindo e maravilhoso? Lembra do que Jesus Cristo disse? Sepulcro caiado.
Por fora, lindo. E por dentro, ossos. Não foi para esse tipo de trabalho que Deus me chamou. Foi para reconstruir vidas, restaurar vidas, transformar vidas, cuidar de vidas. Você tem muito valor, meu irmão. Você é valoroso, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Nós precisamos aprender a nos valorizar. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Infelizmente, ainda hoje em dia, acontece essas coisas que nós estamos falando aqui. E é possível, alguém disse, é possível levantar templos e pessoas serem derrubadas. Não, mas eu quero fazer aquilo. Você não quer? Sinto muito, cai fora, mas eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer aquilo. Você não concordou, o problema é de você, mas eu quero fazer aquilo. E as pessoas impondo, como se a igreja fosse delas, como se nós pertencêssemos a Ele. Nós pertencemos ao sumo pastor das ovelhas. Por isso que eu amo a palavra de Deus em João, capítulo 10, verso 27, quando Jesus Cristo diz: ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Todo aquele que o Pai me dá, todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Quando você entende de que está nas mãos de Deus, nada impedirá, nada conseguirá impedir você de continuar caminhando com Jesus. Porque quem poderá nos tirar da presença do Senhor? A morte. Paulo cantou a vida, a profundidade, a largura, principados, potestades, anjos. Ninguém, nem eu posso sair. Ninguém. Então, já que não podemos sair, vamos nos unir. Vamos nos unir como corpo de Cristo na presença do Senhor. E pedir a Ele: Senhor, guia-nos em toda a verdade, dirija-nos em toda a verdade. Senhor, faça a Tua vontade. Eu não estou entendendo, mas faça a Tua vontade. Eis-me aqui, eu não estou entendendo, mas faça a Tua vontade. Eis-me aqui. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Porque a revelação de Deus é paulatinamente. É só observar o chamado que Ele fez a Abrão: sai do meio da tua parentela. Ele ouviu, obedeceu e saiu. E no caminhar, Gênesis capítulo 12 em diante, no caminhar de Abrão, o Senhor foi revelando os planos, aquilo que o Senhor queria fazer através dele. E já havia prometido: pai de muitas nações. E é um grande exemplo de fé para nós. Levantar templos, derruba pessoas, defender doutrina, faz com que você de repente esqueça da misericórdia. E misericórdia falta hoje em dia em muitas vidas, em muitas igrejas, casais e famílias. Que adianta cantar sobre o amor e praticar a indiferença, né? Qual adorno desta vida? É o amor, é o amor. Mas eu te amo. Você me ama? Nós nos amamos. Ai do amor, ai do amor. 1 Coríntios 13, 4, verso 4 a 8, se não falha a minha memória. Chegou a hora, irmãos, de nós vivermos. Estamos sendo abastecidos pela palavra de Deus. É a hora de nós vivermos. Finalizando, Jesus, ele confrontou isso nos fariseus. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o seu coração, meu irmão? Na reconstrução do templo? Os corações arruinados.
e as famílias arruinadas, e as vidas arruinadas. Nós precisamos ser uma igreja diferente, uma igreja de família, vivendo o amor extravagante. Não é o tema? O lema? Sabe o significado da palavra extravagante? O amor que sobressai. É um amor que você não consegue explicar. Frases são frases, cantos são cantos, vida é outra coisa. O maior perigo para uma igreja nem sempre é a perseguição externa. Muitas vezes é o egoísmo interno. Eu não me dobro, não me curvo para ninguém. Se você não se curvar, chegará o dia onde você terá de se curvar diante de Deus. Diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O orgulho nos impede de sermos humildes, frieza espiritual nos impede de nos condoermos, sofrermos com os nossos irmãos, e infelizmente a falta de amor. Será que não está se cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é a iniquidade? É o pecado repetitivo. É aquele pecado que você não sente mais, que você não chora mais, que você não se entristece mais. É aquele tipo de pecado de estimação que você, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, então deixa aqui comigo que eu estou na minha. A iniquidade, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Você está perto de Deus ou distante de Deus? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos instrumentos da parte do Senhor para socorrermos, estendermos as mãos para aqueles que estão sofrendo ruínas internas. E que Deus lhes dê coragem para pedirem socorro a nós. Me coloco à sua disposição para ajudá-lo, para socorrê-lo. Pai, graças te damos pela tua palavra. É dura, Senhor. Nos sentimos envergonhados, Senhor. Mas é necessária se queremos ser curados, restaurados, transformados. Porque o Senhor quer uma igreja sarada, uma igreja curada, casais, famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas que queiram ser tratadas pelo Senhor, para que com as mesmas consolações que forem consolados por Ti, possam consolar os outros. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui em Teu santo nome. Se conosco, ó Pai, continue conosco. É a oração que fazemos a Ti, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, esse é o momento onde você vai ter o privilégio de ofertar, de entregar o seu dízimo, ofertar para a nossa ação social, ofertar para o nosso ar-condicionado. É a oportunidade que você tem de colocar as suas petições também no altar de Deus. Enquanto nós cantamos um cântico, faça aquilo que você tem de fazer em nome de Jesus. E pós o cântico estaremos nós aqui orando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não há nós, Senhor, não há nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua
da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riqueza, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Senhor, graças damos a Ti, ó Deus, porque as Tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome sejam dadas toda honra, glória, louvor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de ter um Deus santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus, Tu és santo, Senhor. Sabemos que estamos no processo de santificação, somos uma obra inacabada, mas cremos em Ti quando o Senhor diz que aquele que iniciou a boa obra terminará. Continue a obra em nossa vida, Senhor. Levanta homens, mulheres, casais, famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, comprometidos com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu reino, com a Tua igreja, conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Suplicamos ao Senhor da seara: envia, Senhor, levanta, Pai, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Te agradecemos pelos dízimos, ó Pai, pelas ofertas alçadas aqui nesta manhã. Abençoa, meu Deus, e se conosco agora, Pai, em nossa gincana. Que o Espírito do Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que está no depósito do nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, com perdão dos nossos pecados. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.